Uma boa noite a você que nos acompanha em mais um episódio aqui do nosso podcast, Menino Podcast. Esse nosso projeto de levar até a sua casa, até você, esteja onde você estiver, um pouco de formação, uma conversa descontraída, mas que sempre pode trazer a nós algum conhecimento, algum crescimento, especialmente neste mês no campo da fé e também da palavra de Deus. O padre gosta sempre de frisar que nós estamos no mês de setembro, que é o mês da Bíblia, e por isso neste mês nosso foco se volta para a palavra de Deus. Não que ela é importante somente neste mês, mas é para fazer como que uma campanha, para nos conscientizar da sua importância na vida. Sua importância, como já falamos, na catequese, na liturgia, a sua importância da vivência desta palavra para a nossa própria fé, para a nossa própria vida de cristãos. E hoje vamos falar um pouco, aprender também um pouco sobre a importância desta palavra dentro da música, dentro do canto. Especialmente, claro, do canto litúrgico, da música da igreja, que a palavra de Deus está totalmente presente. Nós pudemos ver nos outros episódios como que a palavra de Deus está presente, por exemplo, na catequese, na liturgia. Nada nasce do além, nada nasce do vento, nasce a partir desta palavra que foi escrita por homens, mas inspirada por Deus, para que estes homens a colocassem no papel, a escrevesse, chegasse até nós e hoje nós pudéssemos então buscar vivê-la também em nossa vida. Então que a gente possa nesta noite aproveitar este momento e que você possa então participar e crescer junto de nós hoje sobre a Bíblia e o canto litúrgico. Nós temos aqui a Cecília, ela que é da nossa paróquia, né? Ela também é dedicada e muito conhecedora da música, nos ajuda aqui com o coral, ela vai falar um pouco também dessa experiência dela. Então, uma boa noite, Cecília. Boa noite, padre. Muito feliz de estar aqui. Numa das reuniões que a gente estava fazendo para preparar para o jubileu, né? E eu comentei sobre podcast. Acho que foi para o vento. Vocês, talvez, inspirados pelo Espírito, também compraram essa ideia e já talvez tivessem isso no coração. E fizeram, né, esse ambiente aqui tão bacana, tão legal e que dê muito fruto. E é um marco, né? Sim. Não só aqui para a nossa paróquia, mas para a diocese, para a igreja. De fato nós tínhamos aí o desejo de realizar o podcast, porque hoje está muito em alta, né, este tipo de programa. Mas nós tínhamos o desejo, mas algumas coisas às vezes ficam no desejo e não sai muito do desejo. Né, até por conta das atividades, da falta de tempo. Que é mais uma atividade. Sim, e aí de fato, na reunião dos 25 anos veio este assunto e veio como sugestão a Pascom e até voltaram para fazer sobre os 25 anos. Né? Talvez seria um tempo, uma temporada. Isso. Né? E nós agora abraçamos, então começamos, e a gente pretende que não seja uma temporada, mas seja momento sempre de partilha. Então vamos tratar de 25 anos mais à frente, em outros meses. Mas vamos continuar depois, liturgia, sacramentos, catequese, assuntos modernos, assuntos da atualidade. Então, a nossa intenção de fato é essa. Então, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado pela presença e por partilhar conosco um pouco daquilo que você também trabalha. Então, para a gente poder, né, como o padre já disse, a Cecília, ela trabalha com música, né, ela tem contato, ela canta, ela toca aqui em nossa paróquia, em outros lugares. Pudesse falar um pouco, Cecília, como que a música entrou, né, na sua vida? Como chegou, se é desde pequena, se não é, o canto na igreja. Não sei se o que veio antes, o vagarinho. Olha, eu digo que foi meio por cordão umbilical, porque a minha família toda, assim, principalmente por parte de mãe, mas também um pouco por parte de pai, ou toca, ou canta, ou faz algum tipo de trabalho musical também. Então, eu sempre tive contato, né? Meu avô era violinista, a minha mãe tocava piano, toca sanfona até hoje, todo mundo canta, eu tenho um primo cantor de ópera lá fora. Então, assim, eu cresci nesse ambiente. De fato, é familiar. Não tinha como fugir. Só que é lógico, né? Também aquilo tem que te pegar de alguma forma, né? Então, quando me falaram, olha, eu acho que você é afinada, eu acho que... Né, eu me senti de uma certa forma motivada a buscar. Só que aí você tem que estudar, né? E aí eu fui buscar, aprender, tive a sorte de estudar também num colégio de São José, que na época tinha o conservatório, né? Então ali eu fiz todo a paralelo aos meus estudos e a gente fazia também os cursos de música, né? Flauta. Aí não deu muito certo porque eu queria cantar, então não continuei. Mas aí vai, né? Piano, um pouquinho de violão. E sempre cantando na igreja. Aí eu fiz o Encontro de Adolescentes com Cristo.
E lá já me puxaram para o canto. Lá fiquei quase que 18 anos ajudando, né? E trabalhando, fazendo sempre alguma coisa ali e aqui. E estudando, que eu acho que é o que mais me encanta, assim, o quanto que a música está sempre mudando. Agora mesmo me chamaram de novo para cantar na orquestra, fazia tempo que eu não cantava. E isso, você tem que estar sempre ligado de alguma forma para aprender e captar cada vez mais, assim, novidades, né, da música e do canto. E isso, de uma certa forma, me ajuda a devolver essa Sim. graça, esse dom, quando eu faço algum trabalho, né, dentro da igreja e me dedico também às minhas tarefas pastorais. Porque, como a Cecília diz, né, precisa estudar para poder entender de Muito. música, para poder trabalhar com isso. E ficava muito forte nos outros encontros que nós fizemos, outros episódios, tanto com o Rodrigo, outras pessoas, essa questão da importância da gente estudar. Né? Então, o Rodrigo dizia: olha, o catequista precisa estudar a palavra de Deus. Né? Nós dizemos na liturgia: olha, quem trabalha com a liturgia precisa estudar a palavra de Deus. E eu acredito que na música também isso não é diferente, né? Como você trabalha, claro, com outros tipos de música, não só a música religiosa, a música sacra, mas então tem que estudar aquele outro tipo, tem que estudar o tipo da igreja, mas eu acredito que o músico, aquele que trabalha com a música, ele não pode também aprender um pouco e parar por ali, né? Não pode se acomodar. Sim. Porque isso é um problema sério, às vezes, dentro das nossas igrejas, né? Eu vou ali, faço algumas aulas, ou então aprendo pelo YouTube. Enfim, isso daí é um pouco de comodismo. E eu digo, né? O tanto que eu me dedico a todas as tarefas é o tanto que eu vou me dedicar principalmente para cá, né? Para dentro da igreja, porque é aqui que eu também me sinto, de uma certa forma, agraciada por todos os dons, porque eu acredito também nisso, né? Que a Sim. gente é agraciado por dons espirituais e sobrenaturais por meio do Espírito Santo, então eu acredito nisso também e quero devolver, e eu quero devolver da melhor forma, então por isso que eu me dedico bastante, estudo bastante, não é pouco, né? Eu sei que muitas vezes eu acabo até deixando de lado algumas coisas que a gente gosta de fazer, ou mesmo de estar com a família, né? E tá lá estudando, se dedicando, preparando, arranjando, né? Então sempre quando vem um desafio, uma proposta, Sim. as ordenações, enfim, tanta coisa, né, que eu já passei por esse mundo afora e exige muita dedicação, muito suor. Sim, nada vem fácil, né? Não. Quando se dedica, é claro que a gente vê daí os resultados. Que a gente pudesse então falar um pouquinho dessa origem da música, né? Também depois, claro, da origem da música na liturgia, desses conceitos, pra gente poder depois falar da palavra de Deus também como fundamento da música, né? Da liturgia. A gente pode pensar inicialmente, padre, que a música, ela tá dentro da vida da gente desde que o mundo é mundo, né? Então, muitas vezes a gente pode até confundir a música com o início da sociedade, o início de toda a construção do homem, né, dentro dessa sociedade. Sempre houve, né, sempre teve momento na história em que a música fez parte de uma forma muito contundente, né? Então, as grandes guerras sempre tinha aqueles instrumentos que iam à frente. Momentos de celebração, a nossa própria vida, né? A gente não consegue imaginar nossa vida sem música. Celebrações das mais diversas, né? Tanto nascimento, batizado, casamento, ordenação e até a morte. A gente está vendo agora, né? O funeral, né? Todos os preparativos do funeral da rainha, né? Enfim, tudo é música. Você cria uma trilha sonora da sua vida. E aí, quando você escuta uma música que talvez você tenha escutado lá atrás, ou então uma música que você gosta, uma música que talvez você não goste, desperta em você sentimento. Sim. Então, ela é uma forma de se comunicar, ela é celebrativa e ela desperta em nós sentimentos. E com isso, ela vai criando, né, dentro da gente condições de sermos, inclusive, melhores. A gente sabe que a pessoa que se dedica, ou então que ela tem ali um gosto, uma apreciação musical, ela se torna até mais afetiva com o outro, né? Desenvolve raciocínio. Quem toca alguma coisa, quem canta alguma coisa, sempre vai estar um pouco à frente, inclusive cognitivamente. Ajuda até envelhecer mais devagar. Então, é muito bom. Eu acho que a música, claro que não como nós conhecemos hoje, né? Mas o som, né?
o barulho, isso vem, a gente não tem como nem precisar muito de quando começou. Porque se confunde, inclusive, com a natureza, com os animais. E talvez até antes da fala. Muito antes. Né? Antes da fala, quando não tinha fala verbal para comunicação, mas tinha tambor, tinha outros barulhos. Exatamente. Enfim, então, de fato, a música, hoje a gente quando fala música, a gente se fecha muito à música que a gente ouve, né? Essa organização de notas e tudo mais, né? Com canto. Mas este som, de fato, é interessante pensar nisso, que é algo muito, muito antigo, né? Muita gente hoje que estuda música, considera que música é esse som organizado que o senhor está falando. Outros já dizem que, inclusive, até uma boa notícia que você escuta, fala assim, isso daí é uma música para os meus ouvidos. A gente não fala isso. Sim. Então, eu acho que toda a questão sonora que está aí, né? Se você prestar atenção no canto do pássaro, se você prestar atenção no vento, aquela chuva boa que vem depois de uma seca, tudo isso é música. Sim. Sensibilidade para prestar atenção naquilo que te faz bem e que te desperta sentimentalmente de alguma forma. E aí, a partir daí, nós olhamos para a liturgia, para a igreja, né? Até a Cecília destacava, né? A música, ela desperta sentimentos em nós. E a gente não pode negar que a música, então, ao entrar na igreja, ela também colabora muito na espiritualidade. Né? Tá ligado, até né? Tem, né? Diz, quem canta... reza duas vezes, né? Porque desperta esses sentimentos, me coloca dentro daquela oração. Então a música também entrou na igreja, né? E isso também se deve a muitos e muitos séculos atrás, né? Se a gente pensar, né, desde o início ali do povo de Deus, que também, né, cantava os seus louvores após a guerra, que manifestava ali, né, os seus sentimentos por meio de cantos que hoje a gente não consegue nem bem imaginar como é que era. Mas se a gente estudar um pouco profundamente, a gente vai ver, né, que desde o início da nossa história, da relação do homem com Deus, teve ali a sua manifestação por meio dos cantos. Mais tarde a gente vai ver Davi fazendo os seus salmos e organizando toda... A gente consegue até classificar os salmos de Davi em 5 grupos, fazendo até um paralelo com o Pentateuco, né? E a gente consegue estabelecer os salmos de guerra, os salmos de lamentação, os salmos de alegria, os salmos depois de uma vitória. Então a gente tem ali a música realmente como algo que se comunica também com Deus, né? A gente fala que é o nosso incenso que chega até o céu. É claro que depois a gente vai passar um pouco mais detalhado, mas o livro dos Salmos é um grande livro de música, na verdade, Sim, né? São poemas. Sim, né? que muitas vezes são, na própria liturgia, geralmente são usados por meio da música. Sim. Né? Hoje em dia ainda mais, melhorou muito essa concepção de cantar os salmos, né? Porque eu me lembro quando eu era mais jovem até, muitas vezes não tínhamos essa compreensão. Muitas vezes até para facilitar, cantava-se a resposta e lia-se os versos. Né? Mas hoje em dia, que nem na nossa paróquia mesmo, eu falo mais aqui porque é a realidade que eu mais acompanho, né? Mas não há mais dificuldade de perguntar assim, é preciso cantar o salmo? Porque eu me lembro quando eu era mais jovem, tinha essa pergunta. Vai cantar o salmo? Sim. Precisa cantar o salmo? Claro que eu também vim de outra realidade, mas a gente percebia um pouco disso. E hoje em dia isso já é meio que claro. O salmo é um canto. O salmo é cantado. Né? Não tem, vai cantar o salmo? Estranho seria se tivesse que ler. Né? A pergunta aí seria o contrário, viu? Hoje vai ler o salmo? Isso, exatamente. Né? Porque o cantar é o normal. E eu acho que isso é importante pra gente ver. Então, a Bíblia, nela em si, ela já traz esses cantos, né? Esses hinos que se tornam cantos, que a gente vai encontrar depois o próprio Novo Testamento, o próprio Magnífico, né? Que Maria exulta de alegria, né? Embora ela fale Maria, ela rezou, né? Ela proclamou, mas é um canto que depois se tornou uma música também. Então, de fato, pra gente poder perceber, né? A Bíblia é um livro de inspiração para as músicas, né? E isso vem para dentro da igreja. E isso pauta, na verdade, a escolha das músicas, né? Eu digo, padre, que o canto litúrgico ele tem 2 grandes frentes, né? 2 grandes importâncias. A primeira importância é essa, de estar pautado totalmente na palavra de Deus. Desde o refrão orante, aquele canto, né, que acende as velas, não só do altar, mas também do nosso coração, que já nos coloca em alerta, né? Até o canto final, todo ele é pautado na Bíblia. Tanto que para escolher os cantos, nós nunca devemos buscar um canto de inspiração pessoal, de uma experiência pessoal, ou então um canto que, por mais bonito que seja, não esteja dentro da palavra de Deus. Então, para ser um canto de missa, para ser um canto de celebração, tem que estar dentro da palavra. E a outra grande frente
principalmente aí, né, envolve um pouco também o pessoal da liturgia, né, a equipe pastoral e a inspiração e a sensibilidade do sacerdote em colocar os ministros, em colocar toda a equipe de música a serviço daquela paróquia, a serviço daquela realidade, daquela pastoral. Então a gente percebe, por exemplo, que, vamos falar aqui novamente, né, da nossa realidade. Só que na nossa igreja a gente tem uma infinidade de diversidade, né, do povo de Deus. Então, aqueles que vêm no sábado à noite, talvez tenham uma característica diferente de um pessoal que vem de domingo de manhã. Sim. Isso é muito, de uma forma perceptiva, né, observa isso e, junto com a equipe da liturgia, organiza os grupos para que a característica daquele grupo também converse com aquela característica do povo. Então, eu digo, não seria... a liturgia, na verdade, ela tem que sempre conversar com o povo. Não pode chocar, né? Não pode ter um choque cultural, trazer umas músicas totalmente solenes para um povo que não tem essa característica. Então, a escolha do canto, a escolha da música, ela passa também por ter essa sensibilidade de você ler como que é a atitude do povo de Deus daquela paróquia. E de fato isso é muito perceptível, a questão das características do povo, né? Aqui eu falo claramente, né? Embora as comunidades isso é muito mesclado, porque você pega as Graças e a São João Bosco, que é uma missa por final de semana. Isso. Então concentra todo mundo que era aquela comunidade, ele vai naquele horário. Mas quando a gente pega a matriz, o sábado e o domingo de manhã são as pessoas de mais tempo de paróquia. Isso. Muitas vezes pessoas tem casais idosos que o sábado é melhor, que ou logo domingo pela manhã, porque depois vai fazer almoço para a família, entendeu? Isso. Então assim, você vê muitas daquelas pessoas que já estão mais idosas, alguns que já trabalharam bastante, hoje não trabalham mais por conta da saúde e tudo mais. Claro que no meio sempre tem outras características, mas a mais marcante, né? Isso, a maioria, né? O domingo às 11 a gente percebe muitas famílias. Isso. Então tem a criançada, muitos casais jovens, né? Eu até brinco assim, casais que às vezes depois saem daqui e vai pra casa da sogra, do sogro almoçar, vai pra casa da mãe, vai pro restaurante. Então ele vem, aproveita, vai sair daqui meio de pouco. Então ele já vai pra um lugar onde vai ter a comida pra ele poder fazer a refeição. Então é aquele casal muitas vezes mais jovem e que tem mais crianças também. Também, é. E o domingo à noite é uma característica de pessoas mais jovens, São né? jovens. Domingo à noite a gente percebe mais casais de namorado, né? Jovens solteiros, pessoal do encontro de jovens. Então essas são as características marcantes. Como eu disse, claro que é tudo misturado. Mas o marcante pra gente poder ver, e isso é muito claro, né? Eu lá na frente, a gente vê, a gente consegue acompanhar. E a escolha dos grupos que vão cantar, né? Na grande maioria dessas missas também tem que, né, ter essa sensibilidade. Então eu falo pelo meu grupo, que toca geralmente músicas mais calmas, não tem nem bateria, nem percussão, então a gente, né, tá bem servindo ali na missa das 8, como o senhor bem falou. E como eu passeio muito, né, pelas paróquias, eu tô sempre indo aqui e ali, a gente percebe isso também, né? Porque como eu não estou lá todo final de semana, nós também temos que ter o respeito e a sensibilidade, sempre perguntar, olha, o que vocês estão acostumados a cantar aqui? E não impor, né, nenhum repertório que geralmente, por facilidade minha, eu quero levar. Então a gente tem que sempre ter, né, como meta, respeitar aquela característica, aquela cultura daquele povo. Então, isso é muito importante, sim, porque senão a gente acaba matando a espiritualidade daquela comunidade, né? Isso. Com algo que não é a vivência dele, com algo que não lhe cativa, né? Com algo que não lhe traz sentimentos bons, como a gente dizia. Traz sentimentos, mas muitas vezes não sentimentos bons, porque a experiência não o ajuda a rezar. Mas também dizer que não se canta bem se não se fizer uma leitura da palavra de Deus, né? O cantor, o membro de um coral, da música litúrgica, tem que ser alguém que tenha um contato com a palavra de Deus também, né? Tem como pensar, né? Em fazer uma boa escolha de repertório, estar dentro ali, né? Da liturgia, inserido, porque você está cantando a missa e não na missa. Sim. Então, quem canta a missa tem que saber, né? Do início ao final ali, o que vai ser proclamado naquele dia. Então, só que tem um detalhe, muitas vezes a gente percebe que os ministros ou os cantores, eles se acomodam, não vou generalizar, mas a grande parte, né, porque eu estou sempre também formando grupos e a gente tem sempre uma partilha ou outra que fala isso, e eles se preparam exclusivamente para a missa.
né? Então, eu vou estudar o evangelho daquela missa, então aí eu escolho e tudo mais. Mas não, né? A gente precisa estar em contato com a Bíblia todos os dias. Porque a missa começa ali no domingo e ela tem uma sequência semanal, né? Ela tem é como se fosse uma reverberação daquelas palavras do domingo durante a semana. Então, você precisa se alimentar daquilo, né? Que vai te ajudar para o próximo. E porque também é nossa tarefa como cristão, né? Estar sempre ali imbuídos e alimentados da palavra e não só daquele dia exclusivamente que você vai se preparar para tocar. Sim, isso é muito importante. Até você que talvez não faz essa experiência de uma leitura diária da palavra de Deus, né? É importante a gente fazer para poder perceber o que a Cília está dizendo, porque aqui mesmo nós temos a missa diária. Então a gente percebe. Então no final de semana o tema central foi misericórdia. Todo o restante da semana vão ter evangelhos que em algum lugar vai ter misericórdia. Exato. Né? Pode ser, às vezes a parábola, o texto não fala nenhuma vez a palavra misericórdia, mas por detrás você percebe que são atitudes disso. E até sempre na minha fala diária, na pequena homilia que eu faço, eu digo, como no final de semana, hoje novamente a liturgia nos recorda, porque é uma continuação, com alguma quebra ou outra, numa festa, uma solenidade que entra, mas de fato não é assim, cada dia é um tema isoladamente. O domingo é o tema central, que vai reverberando até o próximo domingo ao longo da semana, né? Isso, de fato, é interessante. A gente só percebe lento. Quem faz essa leitura diária. Porque senão a gente acha que cada dia é um dia isolado, né? Cada dia é uma ilha. E, na verdade, não é. É uma continuação de temas. E é importante para que a gente tenha também como uma consciência, né, de que um bom cristão, ele tem que estar ali alimentado para que, ainda mais nos dias de hoje, né, Padre, com tantas notícias ruins, ou então com tanta confusão nas nossas igrejas, a gente também seja não só um meio de comunicação dentro ali do dia que a gente está cantando, mas no nosso dia a dia, nas nossas amizades, no nosso cotidiano. Né? Então, o ministro de música, ele tem que ir além dos muros da igreja. Não pode ficar exclusivamente ali, não, eu só canto. Ele tem que ter ali também um comprometimento com a palavra, porque ele é um proclamador da palavra. Na verdade, é aquilo que toda pastoral exige, né? Uma vivência da fé. Né? O membro da equipe da música, ele não pode ser alguém que não viva a fé. Porque a Cecília há de saber, e eu digo às vezes em reuniões de liturgia, às vezes nós estamos lá na frente cuidando da liturgia, seja cantando, seja organizando com a equipe, e às vezes a gente não reza bem naquele dia. Muitas vezes a gente não consegue, a gente fica preocupado com tantas coisas que a gente acaba não prendendo-se tanto ao mistério. Né? Como a gente pega, por exemplo, a Semana Santa, o coral, a liturgia fica extremamente preocupado para organizar. Atento, né? Porque acabou um salmo no sábado santo, vai começar o outro daqui a pouco. E eu tenho que entrar na melodia certa, no tom certo, eu tenho que ter a partitura certa na minha frente. E aí daqui a pouco vem aquela enxurrada de cantos um atrás do outro. Então, não tem como nós falarmos que a gente participa plenamente. Nós participamos, cada qual com seu ministério. Mas não é muitas vezes igual quem senta no banco e fica ali apenas sentindo o clima, os sentimentos e a experiência de fé. Então, se a gente não viver a fé, não se alimentar, né, da Eucaristia, da palavra, de fato a gente corre o risco de se tornar apenas um ajudante da música, né? E quase que um profissional, né? Isso. Então eu vou lá cantar, mas eu só canto, né? Como se eu fosse cantar num outro serviço profissional. Né? E a música, por ser um dom específico, se a gente não tomar cuidado, a gente cai nesse perigo. Porque não se acha um músico e um instrumentista para tocar na missa a qualquer hora. Né? Eu não consigo pegar alguém da Assembleia e falar, hoje você vai cantar, porque não vai dar certo. Às vezes, para uma leitura eu até consigo. Pode ser que a pessoa enrosque, mas é mais fácil a leitura do que o canto, porque o canto exige um dom muito mais específico, que é o dom da afinação, do canto e tudo mais. Então, por isso a gente tem que tomar esse cuidado para a gente não se sentir alguém que tem um dom tão específico e eu vou lá para cumpri-lo e não preciso de mais nada. Né? A vivência da fé
tem que ser fundamental na vida de quem canta, de quem toca, de quem participa do canto, né? E isso vai ajudar muito na hora da gente fazer essa escolha de repertório. Sim. Aqui na nossa paróquia a gente tem uma facilidade, né, de se organizar bem antecipadamente, com a colaboração da maioria, né, dos grupos, e a gente tem sempre ali, né, as folhas que a gente, os cantos que a gente Sim. se baseia para aquele período, para aquele tempo, mas também tem horas que você precisa tirar um coelho da cartola, como Sim. a gente diz. E a gente precisa, de uma certa forma, entender também qual é a dinâmica da missa, né? O que na verdade é a missa. Né? Então, como que ela se desenvolve? Os cantos não estão jogados lá, né? Tem significados, né? Abrir uma gaveta e agora de entrada, não, e agora eu abro do glória. Não, é uma sequência, existe uma razão, um motivo para eles serem cantados dessa forma. Se a gente fosse levar mesmo ao pé da letra, né, o canto de procissão de entrada, Sim. por exemplo, todos deveriam estar atrás do Senhor. Sim. O Senhor entrar e a gente atrás, igual uma procissão mesmo, né? Mas é lógico que isso não é possível. Mas o que é importante o grupo saber em relação a isso? Que não dá para cantar uma música, por exemplo, que fala sobre eu. Sim. Né? O canto de entrada, ele é um canto de procissão, mas do coletivo, que remete ao quê? A vinda, né, do povo prometido, do povo para a terra prometida, enfim, todo esse caminhar dos que caminharam com Jesus a caminho de Emaús, dos que caminharam com ele, né, na sua peregrinação na vida pública, enfim, é o coletivo, é o nós. Então, estaremos aqui reunidos. Né? Então, é sempre importante que a gente escolha bem os cantos, entendendo também que momento da missa é esse, né? Então a procissão de entrada é isso. A procissão de entrada não é. O padre não entra só para ficar, se apareceu para ser bonito, né? Como a Cecília diz, a procissão de entrada, ela simboliza todos nós que estamos ali. A caminho. Como não tem como entrar todo mundo, né? Então entram aqueles que vão ter uma função direta na liturgia e aqui, pelo significado ao pé da letra, o coral teria que entrar. Isso mesmo. Né? Porque é um grupo que está direto ligado à liturgia, mas por conta dos instrumentos, dos fios e tudo mais, é um grupo que não entra. Mas acólitos, coroinhas, proclamadores, ministros e o padre, que são aqueles que compõem aquela equipe celebrativa, eles entram para simbolizar todos nós. Por quê? Porque esse não é o nosso mundo. A gente está aqui caminhando também para um lugar definitivo, para os céus, para a pátria definitiva. E até nós estamos aqui com o projeto da reforma da igreja, e essa semana falando até com o arquiteto, né? Nós teremos 2 cores de piso, né? Legal. Então até fazendo aqui uma... para quem tá nos acompanhando, então nós teremos 2 cores de piso. E uma cor, né, vai ser no corredor central. Ao lado dela vai vir uma faixa da cor que vai ficar no meio da assembleia. E novamente uma faixa da cor que seria a cor do meio. Ou seja, a cor do meio a gente colocou a cor do sagrado, a cor da assembleia, a cor do povo, a cor dos fiéis. Então vai ter uma faixa larga da cor do sagrado, depois de cada lado uma faixa menor da cor do povo e outra faixa menor da cor do sagrado novamente. Para simbolizar o quê? O povo que caminha com Cristo rumo ao altar é o povo que se mistura com o divino para chegar ao céu. Ai, que lindo. Né? E subindo no presbitério, então todos os degraus ali da ponta vão ser da cor do sagrado. E o miolo da cor do povo. Mas a pedra encostada tanto ao altar como ao ambão da palavra vai ser novamente a cor do sagrado. Para simbolizar que o povo reunido em torno do que é sagrado alcança um dia Jerusalém Celeste. Então, na liturgia, até mesmo um piso tem significado. Né? Lá nas graças, eu me lembro quando nós inauguramos, se nós olharmos o trono onde está Nossa Senhora, ele tem 4 lados no pé, forma 4 raios, para simbolizar os 4 cantos do mundo. E na coluna maior, onde está a imagem, tem 12 coluninhas, para simbolizar que ela é a rainha dos 12 apóstolos. E os apóstolos enviados são chamados a espalhar para os 4 cantos do mundo a mensagem de Jesus. Então tudo tem significado. E, como a Cecília dizia, o canto de entrada também. É essa procissão do povo que caminha rumo aos céus, esse povo que já caminhou tanto com Jesus, e por isso é um canto que precisa envolver e também, como a Cecília disse, no coletivo, porque nós caminhamos juntos, isso, não se caminha sozinho. Individual, perfeito. Depois temos os outros, né? Kiri, por exemplo, né? Que esses dias até recebi uma mensagem perguntando assim: olha, quem diria que esse canto não é litúrgico, né? Aquele canto bem conhecido da comunidade Shalom, como a ovelha perdida. Sim. Eu falei, olha, se esse canto não for litúrgico, eu não sei o que é, porque assim, lógico que a gente tem que daí só entender o seguinte: existe o canto penitencial
como, por exemplo, Querido Pai, Sim. né? E tem o canto que é o ato penitencial. Sim. As partes fixas da missa, gente, é o que eu digo, né? Não inventa moda, não. Faz a música em cima do que é ali rezado. Então, o Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Ou no outro formato que eu confesso a Deus. Então, existe ali pronto, não tem que ficar inventando. Essa música, como a Ovelha Perdida, ela narra 3 fatos bíblicos, então ela está dentro da palavra de Deus, Sim. ela tem o Senhor tem de piedade, só que lógico, ela não está no formato do ato Sim. penitencial. Então podemos considerá-la como um canto penitencial. E aí, caso o padre sinta que haja necessidade, ele completa com Sim. o Senhor tem de piedade de nós, o Cristo. Porque quando entramos nessa discussão, e porque na verdade, né, a Cecília sabe disso, por isso que ela está trazendo isso também, como ela disse, é um canto penitencial, né? Mas por que, padre? Porque sempre os cantos de ato penitencial, né, eles remetem à grandeza de Deus em relação ao pecador. Então, Senhor que vieste salvar os corações, Senhor que sois o caminho para o Pai, exalta a figura divina em relação ao pecador, né? E de fato esse canto ele traz 3 passagens bíblicas, mas que não retratam esta glória de Deus frente ao pecador, como outros que falam às vezes da gente, né? Da minha pequenez, da minha fragilidade, do meu coração. Teoricamente, ele de fato não é um canto para o ato penitencial, porque ele não exalta a glória de Deus, mas exalta o pecado e a pequenez humana. Mas como a Cecília disse, a gente acaba cantando na liturgia, né? E aí o padre que de fato vai ver o que ele acha e tudo mais, por causa disso, porque se atrai a Assembleia, se a Assembleia faz a experiência de Deus, nem muitas vezes ele não diz a glória de Deus, mas ele tem o Senhor, o Cristo e o Senhor, que cumpre a fórmula, ao menos o Senhor tem de piedade, né? Ir à igreja, se eu apenas rezar, Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade, é ato penitencial. Então, teoricamente, isso aí está embutido nesse canto. Por mais que ele não seja as estrofes certas, mas a ladainha do Kyrie está lá dentro. E a gente acaba cantando e é válido por ser o ato, né? Isso. Assim como Glória, sim, né, que tem alguns formatos, que nem a CNBB depois, né, criou até aquele modo de estrofes e refrão, né, que é muito utilizado, principalmente aqui, o Padre gosta muito, a gente canta, né, o Glória com refrão. E é isso, né, quer dizer, conversar a música com a liturgia, servir ao povo que gosta de bater palma, que gosta de participar do canto do Glória. Mas tem aquele, né, que é transcrito tal qual a gente tem ali do Glória a Deus nas alturas, que é, na verdade, uma ode ao nascimento de Jesus. Então, é o canto que os anjos cantaram. Então a gente remete à lembrança ali desse momento. E aí, tanto com refrão ou sem, o importante é a letra que se segue. É a letra que está ali. Né? É uma oração, sendo seguida a letra da oração, né? Ele é litúrgico, né? Isso. E agora, é claro que a gente conhece outros que hoje não se canta mais muito, mas eu lembro quando eu era também criança, cantava-se muito outros glórias, mas que não dizem a letra. Não, exatamente. Né? Às vezes louva até o Pai, louva o Filho, Espírito Santo, mas não é a letra do glória. Eu lembro que tinha aquele glória de preguiçoso que eu falo, né? Glória, glória, o Pai, o Criador. E fala, esse mesmo, Trindade. sim. Mas não é o canto dos anjos. Sim. Então é isso, quer dizer, só depois que você conhece, só depois que você está ali realmente imbuído da palavra de Deus, que você sabe que aquele momento tem que ser o canto que os anjos proclamaram, que você sabe, não, peraí, não é esse o glória. E aí você canta num encontro, né, num momento de oração, não, num grupo de oração, não é proibido, mas na missa há de ser a oração, né? Eu digo também que tem uma música muito equivocada, e essa eu acho que eu não devia cantar em lugar nenhum, porque ela está errada de uma certa forma. É aquele santo, céus e terras passarão. Sim. Porque primeiro que não é a oração do santo. E depois que ele tem um erro muito grave que está lá em Isaías, né? Que os serafins cantaram, né? Santo, 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 né? Tem que falar os 3 vezes santo. Tanto que tem santo que é só 2, né? E a gente fala, não, canta os 3 que pelo menos acerta aí, né? E quem é o 3 vezes santo? Não é Jesus, como diz essa música. Sim. Porque essa música diz assim, né? Santo, 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 dizem todos os homens, santo, 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 é o Senhor Jesus. E não é o Senhor Jesus. Sim. Então é um erro. Então a gente deve evitar. Fora que ela traz ali, né, a letra que não é apropriada para aquele... o refrão sai bem fora, né? E aquilo, né? Céus e terras passarão. O momento do santo, e a gente fala, né, que é o canto mais importante de toda a missa,
que é quando, aquilo que o senhor estava falando do piso, né? É o momento que céus e terras se unem, juntam, sim. se unem. Então, como assim céus e terras passarão? É exatamente o momento em que a gente quer exaltar essa união, né? Ao colocar a água no vinho, o padre já diz, né? Que esta água simboliza nossa humanidade, que se une à vossa divindade. Como assim? E o santo, sim, e o santo completa isso como a união do céu e da terra que clamam juntos, né? Então é isso. Aí temos, né, o ofertório, a comunhão, né? O ofertório, na verdade, é sempre bom estar ligado ao pão e o vinho, né? Isso. É importante não só isso. da nossa oferta, mas também remeter. Eu falo que um canto de ofertório perfeito é aquele que fala da nossa entrega, do nosso entregar-se a Deus, mas que também, né, se remeter ao pão e o vinho que vão ali se transformar no corpo. E a comunhão, nós falamos que é bom sempre casar com o evangelho, né? Sim. Tanto é que nós temos muitas sugestões de cantos, a gente está falando da importância da Bíblia no canto. Muitos cantos de comunhão, eles são o evangelho puro, descrito. Sim. Não tem para todos, a gente sabe. Tem evangelhos que é difícil você. Tem evangelho que é difícil para o padre fazer homilia, quem dirá para um compositor. Né, compor um canto muito semelhante. Mas tem alguns domingos que o canto é como se fosse a letra do evangelho. Então o canto de comunhão a gente sempre orienta. Vamos ver o evangelho. Por isso que é importante, né? Aquele que vai escolher, ele rezar, ele ler a palavra. Qual que é o evangelho de domingo, né? A partir daí, né? O cantor não pode ir para mim sem saber previamente qual é o texto que vai ser rezado. É o mínimo. Né? Porque daí ele não vai poder escolher bem. Né? Vai ficar talvez sempre naquela coisinha muito, muito comum e a gente poderia dar muito mais, né? De cantar alguma coisa que unisse, de fato, o canto da comunhão com o evangelho que foi proclamado, né? Exatamente. E um outro equívoco, às vezes, que a gente percebe, que é o canto da aclamação do refrão orante. Sim. O refrão orante, aliás, da palavra, gente, é o momento que você vai acolher a palavra. Ou então, agora que a gente está no mês da Bíblia, né? Está sempre ali tendo um canto para receber a palavra. O canto de aclamação ao evangelho é o aleluia. E a gente só retira na época da quaresma, que então a gente canta outros cantos, sim, propriamente de louvor e glória, louvor a Cristo Rei, enfim, aclamativos, mas que não tenham o aleluia. Aleluia. Então é simples da gente diferenciar, né? Não tendo o aleluia, é um canto de aclamação da palavra, mas não do evangelho. Então a gente tem que saber diferenciar um pouquinho isso também. E aí nós partimos para o canto final, né? Que também sempre tem essa questão da missão, né? Da partida. É um canto que leva-me, né? A viver lá fora o que nós celebramos aqui dentro. Né? A levar esta palavra meditada para o mundo também, né? Então o canto final, na verdade, é um canto de envio, né? É enviar para a missão, né? É aquela função. Você cumpriu a sua missão ali, né? De se alimentar, agora você vai alimentar os outros. Sim. Então, você tem que sempre remeter essa ideia de envio mesmo. Cantos missionários, como um todo, são muito bem propícios. Ou mesmo um canto de Nossa Senhora, né? Que também está conosco caminhando rumo a levar também a palavra de Deus. Então, a gente, eu digo que é fácil, mas ao mesmo tempo é trabalhoso. Então, exige uma dedicação, né? Exige um estudo, exige uma certa... um tempo ali que você ganha, revendo todos esses aspectos da liturgia, e que você se sente muito alimentado mesmo, porque é tanta riqueza, né? Os detalhes da missa é tão rico que é difícil a gente não se encantar com isso. Eu estou ensinando um grupo agora, lá no Imaculado Coração de Maria, inclusive, e assim, eu falo, nossa, Cília, mais do que aprender a cantar, a gente está aprendendo a ver os cantos litúrgicos como algo positivo. E a gente vê que muitos grupos não querem cantar, que acham chato, ou então que vai ser cansativo, o povo não vai cantar. Muito pelo contrário, né? Se você está ali, né, em consonância com a palavra de Deus, com todo o resto do rito da missa, o povo vai entender aquilo muito melhor, vai cantar junto e vai assimilar tudo que é para ser falado e proclamado naquele dia muito melhor. Sim. Fica aí para nós, então, né, esse aprendizado de hoje, né, como vocês percebem, fizemos um caminho, né, desde
desde os sons que nem eram música como conhecemos hoje, né? Mas passamos então um pouquinho por essa importância do canto na igreja, deste canto que é intimamente ligado à palavra, como a gente falou durante todo esse mês. A palavra é ligada à catequese, é ligada à liturgia, é ligada à música. Não se faz nada na igreja sem a palavra de Deus, né? Quem desconhece a palavra, de fato não pode conhecer a igreja, porque a palavra é a base. E chegando agora até aqui, como vocês puderam acompanhar, desses pequenos significados que compõem o canto litúrgico na missa. Nada é por acaso. Nada está lá simplesmente para enfeitar ou então para tocar meu coração. Né? Nada, a gente não escolhe canto para fazer chorar. Não, esse aqui faz chorar, então esse é bom. Eu gosto de cantar isso, eu vou cantar. Não, os cantos são escolhidos a partir da palavra. Do mistério celebrado, daquele final de semana. Então que a gente possa, talvez indo à missa, né? Ver com estes olhos. Olha, de fato, esse canto tem ligação. Olha, a procissão de entrada está entrando, olha, simboliza eu também, nós estamos caminhando para o céu. Não é um ato cívico, né? É um ato que tem por detrás um sentido litúrgico, um sentido teológico que acontece. Então eu agradeço, Cecília, sua participação mais uma vez. Deus abençoe. Amém. No ministério, na missão. Muita paz, muita saúde. Saúde à voz, à garganta. Mas que Deus possa sempre iluminar e abençoar. E fica então a palavra a você para deixar aí o seu abraço também e concluir a sua fala. Eu agradeço muito, é uma honra, né, estar dando voz também a esse menino aí que está falando por meio do podcast. É uma honra muito grande fazer parte dessa paróquia e dizer que assim é importante que outros grupos também, né, ou então pessoas, você aí, né, que se sente motivado a cantar, seja motivado a vir buscar também esse conhecimento, mas se arrisque, né? Venha cantar com a gente, forme o seu grupo. Toda igreja é carente de ministérios que toque, que cante. Então é importante que você tenha essa coragem, se empenhe, estude e venha cantar com a gente, porque eu acho que vai ter sempre lugar para todo mundo aqui, a gente vai estar de braços abertos, porque a nossa paróquia é muito acolhedora, né? E esteja você onde estiver também, né? Procure aí a sua igreja, mas nunca esqueça, né, que é importante a gente estar sempre ali em contato com a palavra de Deus. Busque bons livros, tem muitos livros que nos ajudam a entender a liturgia, a entender o canto, e procure o padre, se informe com ele também, busque estar sempre em contato com ele, não tenham medo do padre, né, isso é importante também, né? Tem gente que tem um certo temor, né, de buscar conhecimento, buscar informação. Pergunta, cutuca também, e a gente vai criando aí cada vez mais uma comunidade mais forte, mais fortalecida. Muito bem. Também. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou, né? Um grande abraço e que mais um dia a gente possa ter crescido um pouco nesta maturidade da fé, da palavra de Deus. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e até o nosso próximo episódio do Menino Podcast.